A gente tem os humanos, os exilados e esses sementes estelares. O humano, ele sente uma vontade de viver aqui na Terra, muito normal, muito tranquilo, sabe. Os exilados, eles sentem uma revolta no coração, como se tivesse sido arrancados de fato, como se tivesse mais uma coisa de injustiça, eles sentem uma injustiça pelo cosmos, sabe. E a semente estelar, ela tem no coração uma vontade de fazer algo pela Terra, ou fazer algo pela humanidade, que elas não sabem o que que é, como se faz e por que se faz. Elas não querem viver só para elas, na individualidade, elas querem ir para o coletivo. Mas aí sentem medo, né, do tipo: "Ai, mas eu preciso de um trabalho, eu preciso daquele diploma, eu preciso seguir aquela carreira que me colocaram, eu não posso mirar nisso aqui". Então Preciso acaba pagar minhas contas, né. exatamente. Então, isso que está no coração delas é o que diferencia ela de um humano e de um exilado, que é a vontade de ajudar, porque elas chegaram aqui para ajudar. E não tem como você racionalizar processos estelares, processos multidimensionais, trazendo para a ótica terrena da terceira dimensão, entendeu? Não tem como você preencher o vazio que você tem com coisas da Terra, você só preenche esse vazio com coisas lá de cima. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente começa aqui mais uma conversa com o Ale Luz, que é facilitador de consciência aqui no nosso podcast Prosperidade da Alma. Ale, uma alegria enorme ter você aqui. Ô César, já tô sentindo as energias por aqui, eu acho que vai vir coisa boa hoje, viu? Não tenho dúvida. Que alegria, que alegria. Então, Ale, olha, conta pra gente, assim, pra gente começar, né, começar aquecendo os motores. Você tem uma missão de vida ou missões? E se tem, o que que é e como é que você descobriu? Perfeito. Eu acredito que todo mundo que está nessa terra aqui tem uma missão a cumprir. Eu sou muito envolvido com questões quânticas, espirituais, mas uma outra metade minha, ela clama muito pelo hinduísmo, né, pelos conhecimentos do hinduísmo, de Shiva, Ramayana, Bhagavad Gita. E em todos os meus estudos dentro do hinduísmo, sempre tem uma palavrinha que me chama muita atenção, que é o Dharma. E ele explica, né, esse Dharma que tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua lei, tudo tem o seu motivo e o seu porquê. Então, assim como uma árvorezinha que está ali fora, que está nascendo para dar sombra, para dar fruto, assim como uma pedra, ou qualquer coisa que existe no universo possui um propósito, nós também, a gente também possui um propósito. Eu acho que é muito mais do que uma coisa inanimada, né, como uma pedra. Se até a pedra tem o seu propósito, a gente também possui o nosso. E esse propósito ele está muito linkado, primeiro, com a nossa maior dificuldade, com a nossa maior barreira da vida, e segundo, com aquilo que toca mais o nosso coração. Por que que eu falo barreira? Porque desde muito cedo eu sofria de fobia social. Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia colocar para fora. Eu sentia muito, eu via muito, eu percebia muito, mas eu não conseguia colocar para fora e nem me aproximar das pessoas. Parece que eu tinha medo de me expor, sabe? Medo de ir, de falar e de comunicar. E até a minha mãe, ela ficava muito preocupada comigo, porque ela achou que eu seria um cara que iria viver só no quarto para sempre, trancado, sem ir para o mundo, sem fazer absolutamente nada, porque ela me chamava para ir lanchar, tipo, bora lanchar ali, e eu não ia porque eu tinha medo de comer na frente de outras pessoas, sabe? Então era um medo absurdo de qualquer coisa que envolvesse pessoas. E hoje, olhando a minha trajetória, eu trabalho exatamente com pessoas. Então, eu acredito muito que a nossa maior barreira é onde está o nosso maior tesouro. Aí a grande dúvida, né? Como é que eu consegui curar isso? Eu fiz um acesso de uma vida passada minha, através de um sonho que eu tive, né? A Uhum. sessão fractal que eu era um cantor lá em Buenos Aires, pela Argentina e tudo mais. E me encontrando com esse meu eu do passado, que é do presente, porque o tempo ele não é linear, ele acontece tudo junto e misturado.
ele meio que me deu a força dele, me deu a coragem dele, e desde aquele momento, daquela noite, quando eu acordei e senti aquela presença em mim, aquela integração desse meu eu percebi que na verdade eu estava ali para falar para multidões, entendeu. E ali eu peguei a força e comecei a me comunicar. E dentro do meu coração já tinha essa vontade de guiar as pessoas, não é nem guiar de ser um mentor ou um guru, porque eu não me coloco nessa posição, mas de ao menos falar da minha vida e a pessoa tipo: "Ah, ele já caiu em tantos buracos, então eu não preciso mais cair no mesmo buraco, porque ele já me mostrou o caminho", entendeu. Pelo menos de apontar o caminho para as pessoas também. Eu sempre fui aquela pessoa mais psicólogo de todo mundo, sabe, Sim, orientador, conselheiro, e até dentro de casa também, desde muito cedo, quando minha mãe e meu pai tinham algum problema, eles me chamavam ali para intermediar. Isso é muito errado, pessoal. Não façam isso com os filhos de vocês. Os filhos não têm maturidade para isso, mas isso acaba formando um pouco da minha personalidade, de estar ali para tentar ajudar as pessoas a guiar elas, sabe. E desde muito sim. cedo também eu tive uns contatos espirituais, de teve um caso muito interessante, que esse eu vivi com a minha mãe. Eu morava em um interior lá do Maranhão, chamado Raposa. Você sabe Hum, que nos interior o banheiro é pra fora, né, não fica dentro de casa. Meio que o banheiro era bem pra fora. E minha mãe, quando chegava à noite do trabalho, ela sentia muito medo de banhar sozinha. E ela sempre chamava ou eu, ou meu irmão ou meu pai pra acompanhar ela. E nesse dia ela chegou do trabalho, eu fui acompanhar ela, e fiquei lá do lado de fora do banheiro, ela estava lá dentro, e não tinha teto, sabe, era só um cubículo, assim, com uma porta e não tinha teto. E a gente estava lá, tranquilo, esperando ela banhar, e do nada a gente olha para o chão e observa uma sombra redonda, gigante, ela dentro do banheiro e eu lá fora. E a nossa cabeça vai para baixo, e dali a gente paralisa, a gente não consegue se mexer. E depois de algum tempo a gente volta a se mexer, entendeu. Não sei o que aconteceu naquele dia, o pessoal lá de cima não me conta, já fiz regressão, tudo que você puder imaginar de contato, de meditação, mas eles não me falam o que aconteceu. Não sei se foi alguma coisa ruim, se foi uma coisa boa, não sei. Então, desde aquela época eu comecei a ter muito contato, depois apareceram os mentores, ia conversando. Minha mãe já me levou para a igreja católica, lá na carismática católica, para ter um exorcismo também. Porque a isso mediunidade quantos anos, mais ou menos? nossa, eu acho que tinha uns 12 anos, 13 anos, Ah, tá. Uhum. bem novinho. E ela me Sim. levou lá pra fazer esse exorcismo, não deu muito certo, né, porque eu continuei fazendo as coisas e vendo as coisas. Eu acho que o que mudou naquela época é que eu comecei a guardar mais pra mim as informações que vi, em vez de falar, porque toda vez que eu falava eu estava sendo muito julgado, né. Então eu comecei a guardar bastante pra mim. Então essa foi a minha caminhada desde cedo. E não é que eu tenha uma super mediunidade, que eu sabe, eu acho que a minha mediunidade é de igual a de todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, igual a sua. Eu acho que Uhum. a diferença é a confiança, sabe, do que faz um bom médium. É você confiar nas informações e não ficar com aquilo de: "É coisa da minha cabeça", sabe, Sim, imaginação e sim. tudo mais. Sim, me deparo muito com isso, assim. Eu também oriento as pessoas sempre nesse sentido também. É só a gente encontrar um saber interno nosso de perceber que tem um tom diferente, né, tem uma vibração, né. Tem, tem. E as pessoas elas ficam muito presas, César, no na questão do: "Será se é meu ou será se é do mentor? Será se é meu ou do mentor?". Eu fico meio revoltado com isso, porque parece que se a informação veio de dentro delas, parece que não é válido. Precisam de alguma coisa externa para ser verdadeiro, né. Então quando alguém recebe uma intuição e vem perguntar: "Ale, será que foi um mentor?", eu falei: "Nossa, não importa. A mensagem não complementou a sua vida, ela não trouxe insight, não trouxe amor, por que querer rotular essa mensagem? Se foi o teu próprio eu que trouxe, maravilhoso, o seu eu está sendo evoluído ali em algum momento", né. Então a gente tem que parar com isso, de querer rotular essas mensagens e só aceitar o que vem. E aceitar quando vem do nosso coração também, que é mais válido do que vir de Perfeito, uma coisa externa. perfeito. E assim, como é que você aceitou então entendi, né, você tinha uma fobia social, que aí você pôde curar isso, né, teve ajuda ali do
sua outra versão, Argentina. E aí qual é a sua missão? O que que você faz hoje? A que você está dedicado hoje? E como é que você descobriu isso? Como é que você chegou nisso? A minha dedicação ela é exclusivamente com as sementes estelares, porque aqui na Terra a gente tem 3 tipos de situação. Temos os humanos, que são humanos, temos os exilados, que vieram de outros planetas para cá, porque não conseguiram acompanhar a evolução do planeta que estavam, ou as sementes estelares que vieram do seu planeta para cá com uma missão de trazer a nova Terra. Mas essas sementes estelares acabaram se perdendo aí pelo caminho, né? Acabaram que se vendo mais como humano do que o ser multidimensional e acabaram meio que perdidas aqui na Terra. Aí eu vim aqui para tentar ajudar elas para que possam voltar para sua casa novamente, porque tem um pessoal lá em cima chorando por elas, já com saudade. Entendeu? E como é que começou a minha história com os estelares? Começou quando eu comecei a fazer hipnoterapia. Eu comecei a fazer Uhum. hipnoterapia para o pessoal perder peso, né? Colocava balão intragástrico e tudo mais. E lá na hora o pessoal falava: tô acessando aqui um ET, tô vendo um ET, tô acessando uma vida passada. O trabalho nem era para isso. Eu nem estava conduzindo para essa questão, estava tendo uma coisa ali totalmente humana, né? E vinha muito evangélico para mim, católico, tudo mais, que não acreditava e nunca, nem tinha um conhecimento para poder falar que acredita ou não. E começavam a acessar arcturiano, pleiadiano, felino, e dali eles me passavam informações por intermédio daquelas pessoas que estavam ali. Aí eu comecei a perceber que os mentores que me acompanhavam lá atrás, que vinham como uma veste de luz só, na verdade, eram essas consciências que estavam se apresentando posteriormente naquelas sessões. Aí pronto. Aí parei de fazer a questão do emagrecimento e comecei a focar mesmo só na questão estelar, de conectar uma pessoa à sua família, de verdade, entendeu? Porque as sementes estelares são complicadas, cara. Ou É. muito complicado, César. Opa, conta pra gente. O que que tem Né? de diferente? O que que a semente estelar tem de diferente? A maioria dos humanos se contenta com um trabalho legal, para sair com happy hour com seus amigos, ter uma família, ter uma casa, ter um carro legal, fazer suas viagens. E parece que passam a vida ok com isso, sabe? Mas a semente estelar, você pode depositar 1 milhão na conta dela, você pode dar a melhor casa, o melhor carro, a melhor família, o melhor trabalho, mas elas ainda vão sentir o sentimento de vazio dentro delas. Como se nada preenchesse dentro delas. Aí começa as buscas, né? De tentar se encontrar, de tentar se entender. E começam as crises existenciais, do tipo, quem sou eu? Por que que eu tô aqui? Se eu tenho tudo, nada me falta, eu tô bem, por que que tem algo que me chama? Parece que é uma saudade que ela não sabe do que é, de onde vem, por que vem. Aí olha lá pro céu e fica olhando aquelas estrelas e sentindo como se fosse a casa delas, sendo que o pessoal humano, no mínimo, tá olhando para baixo e fazendo as suas coisas e também olham, né, para as pessoas nos bares e tudo mais e perguntam por que que eu não sou igual a eles? Por que que eu não vi igual a eles? Por que que eu tenho que ser diferente? Por que que eu tenho que sentir isso? Então, semente estelar, assim, é muito Ia ser complicado tão porque mais fácil, né, se fosse assim, né? imagina a preocupação de só coisas materiais, porque a preocupação da alma de saber quem você é, eu acho que é uma das mais dolorosas, sabe? Uhum. Uma das mais dolorosas, porque é meio que se você tivesse perdido ou como se você tivesse sido abandonado. E é esse o sentimento que a maioria tem, como se tivessem sido largados aqui e esquecidos desse planeta, sabe? Então eles têm esse sentimento que é muito válido, que não se preenche de forma alguma com absolutamente nada, só com essa busca, essa busca, essa busca incessante de saber quem são. Aí entra um problema, porque por que eu falei que é complicado? Porque eles têm essa mentalidade estelar, mas ao mesmo tempo têm uma mentalidade orgânica do humano, que acaba que aqui vem pelo coração e pelo sentir, e o humano vem pela racionalização. Então eles sentem isso aqui e tentam racionalizar.
E não tem como você racionalizar processos estelares, processos multidimensionais, trazendo para a ótica terrena da terceira dimensão, entendeu? Não tem como você preencher o vazio que você tem com coisas da Terra. Você só preenche esse vazio com coisas lá de cima. Então eles acabam aqui entrando em parafuso, entram em crises, porque eles querem entender esse outro lado com a mente do humano e não consegue, e não encaixa, e nunca vai encaixar de fato. Aí chega Uhum. eu aqui para falar, gente, não é assim. Bora focar aqui no sentir, no coração. Vocês têm um outro local, a saudade que vocês têm, pois é, o pai de vocês ali, é a mãe de vocês de outro planeta que tá chamando vocês, é a casinha de vocês, essa saudade de ali. Então, bora mirar ali pra gente poder ir pra lá. Aham. E o que que você sente, assim, que é o chamado da semente estelar? Dessa pessoa que assim, entendi. Então tem essa saudade de casa, mas você falou que tem uma coisa ali no coração, né. O que que você sente que é o chamado dela? É a grande missão dela. A gente tem os humanos, os exilados e esses sementes estelares. O humano, ele sente uma vontade de viver aqui na Terra, muito normal, muito tranquilo, sabe? Os exilados, eles sentem uma revolta no coração, como se tivesse sido arrancados de fato, como se tivesse mais uma coisa de injustiça, eles sentem uma injustiça pelo cosmos, sabe? E a semente estelar, ela tem no coração uma vontade de fazer algo pela Terra, ou fazer algo pela humanidade, que elas não sabem o que que é, como se faz e por que se faz. Elas não querem viver só para elas, na individualidade, elas querem ir para o coletivo. Mas aí sentem medo, né? Do tipo, ah, mas eu preciso de um trabalho, eu preciso daquele diploma, eu preciso seguir aquela carreira que me colocaram, eu não posso mirar nisso aqui. Então Preciso acaba. pagar minhas contas, né. É, exatamente. Então, isso que está no coração delas é o que diferencia ela de um humano e de um exilado, que é a vontade de ajudar. Porque elas chegaram Tá, aqui para ajudar. entendi. E o que que você deixa eu sentir a pergunta que é pra vir aqui. O que que você sente que o semente estelar ele precisa para poder viver na Terra? Ele precisa. E os exilados também, né, vamos olhar para todos eles. O exilado precisa de terapia para poder reconhecer o que eles precisam melhorar e sair daquela energia de vitimização, porque se eles foram exilados, teve um porquê, não foi do nada. Então eles precisam de muita terapia e a semente estelar ela precisa de um ancoramento, tanto lá em cima como aqui embaixo. Ela precisa olhar para as estrelas com o pé no chão. Ela precisa sonhar, se conectar com a família estelar dela, mas conectado no chão aqui na Terra para seguir o propósito que ela precisa, a missão cumprir, que ela veio cumprir, entendeu? Uhum. Então ela precisa de autoconhecimento para isso, de se entender além desse personagem humano que ela tá aqui, que ela veio. Certo. E como que uma pessoa ela consegue distinguir se ela é um exilado, se ela é um semente estelar ou se ela é um humano? Tem alguma coisa que ela pode fazer ou ela precisa de uma ajuda externa? Ela pode tanto acessar pelos registros acásticos, tem como a gente fazer isso, né? Tem vários terapeutas de registros acásticos, e ela também pode sentir. Qual o sentimento que eu tenho? Que eu tenho uma missão, que eu fui largada aqui, por isso eu sinto uma injustiça, ou eu tenho uma vontade só de viver aqui, oba-oba, tranquilo, nada E demais. nem passa pela cabeça dela esses tipos Na de verdade, assuntos, né? eu acho que o humano nem assiste o que a gente está falando aqui. Porque Uhum, nem passa, tipo, a maioria procura muito superficialmente, sabe? Conhece um uhum. chakra, sabe o que é o corpo astral, mas não tem um aprofundamento total, porque não é E tem um necessário ter, chamado, né, por né, isso. não chamado. Uhum, uhum. Certo. Entendi. E, assim, espera aí, deixa eu agora sentir de novo. Veio uma pergunta muito interessante. O que que você mais gosta ao trabalhar com sementes estelares? Ah, eu amo o desespero dela, chegando e falando: "Alê, meu Deus do céu, minha vida e tal". Aí eu só falo: "Respira,
que essa mente estelar é desesperada, é uma ansiedade pra fazer as coisas, para começar, ir lá, sabe, é um desespero, uma ansiedade, e parece que, como elas não se encontram, não sabem quem elas são, elas querem projetar e seguir o outro. Então, esse desespero que eu amo, e quando elas conversam comigo, elas se acalmam e começam a centrar a cabeça dela. É muito engraçado quando elas chegam pra mim, sabe, no desespero total da vida, sabe. Mas assim, a gente precisa entender que esse desespero ele vem porque a gente está nas últimas encarnações aqui na Terra. Ou você cumpre a sua missão e consegue voltar para sua casa, para sua morada, para sua nave e acordar lá em cima no seu corpo criogênico, ou você vai seguir para um outro planeta como exilado agora, não mais como semente estelar. Então esse desespero ele é muito válido também, porque a gente está chegando agora nos finalmente agora da Terra, entendeu? E se a gente parar para pensar, as sementes estão muito tempo aqui. As que ainda não voltaram, sabe, há muito tempo, batendo a cabeça de vida após vida, sendo colocado chip, implante nelas, sendo feito acordos por seres negativados, para que elas não possam cumprir a missão delas. Então, dá um desespero mesmo, quando você vê que o último ônibus está saindo e você tem que correr para pegar ele. Sim, sim. O que que você sente que elas mais precisam nesse momento? Delas mesmo, desse centramento, desse autoconhecimento, de parar de querer seguir. Elas podem se espelhar dos outros, mas parar de querer copiar. Para mim, o mais magnífico na vida é quando você vive com autenticidade, de ser você, de mostrar quem você é, sem nenhuma roupagem, sem nenhuma máscara, sem nada, né, que vai ser atribuído a você. Então, viver com autenticidade, porque quando a gente entra na espiritualidade, a gente acaba aqui entrando dentro de uma caixinha, aí quer usar o pentagrama, aí quer usar os chapéus com as penas, quer usar umas roupas. A gente acaba que se moldando àquela caixinha e aquele ambiente ali, talvez para ser aceito, né. E assim Sim. mesmo dentro do Tem que trabalho ser, você né. vai se moldando, dentro da família você vai se moldando também. Então você vai se moldando tanto por toda a sua vida, em vários ambientes, que parece que você do trabalho é diferente de você da família, que é diferente de você dentro da espiritualidade, então vai ficando várias versões de você e no final você não sabe quem é. Então viver com autenticidade é você poder viver ser eu mesmo aqui, na padaria, no trabalho, na faculdade, ser eu mesmo em todo lugar. E é isso que elas precisam, ser elas. Porque quando você é você, quando você é autêntico, você consegue primeiro pensar por você, sem deixar o externo te afetar, tanto de pessoas encarnadas que vão chamar você de louco, que vão tentar mudar o seu caminho, quanto de obsessores que vão aproveitar uma baixa de energia sua e colocar coisinha na sua cabeça. Então, quando você é autêntico, você consegue distinguir essas vozes e continuar a sua missão. E quando você chega em um espaço, parece que a sua luz transborda, sabe? Você Assim, chama a atenção ali. E você começa a mudar todo o ambiente. Você para de achar que o ambiente te molda e você começa a moldar o ambiente. Porque tem muita gente com medo, né? "Ah, eu não vou na reunião da família, não vou naquele grupo, não vou na academia, porque lá eles vai encher minha energia de negatividade". Então, quando você é autêntico, você que muda a energia do lugar. Você que leva a sua força, a sua espiritualidade para aquele lugar. Então, quanto mais autêntico a gente for, melhor para a gente e melhor para nossa evolução, porque a gente está aqui em um caminho de descobrir também quem somos nós. Quem sou eu, além desse corpo físico aqui. Então, quando eu me descubro e sei quem eu sou, parece que eu acesso a minha essência, entendeu? Completo. Aí pronto, aí você começa um processo de iluminação. Então, sim, autenticidade. maravilhoso. Dá para sentir, à medida que você foi falando aqui, deu para ir sentindo tanto peso da verdade no que você está dizendo, né, como é forte isso, né, Ah, mas eu como é levei cara também para aprender. assim.
E acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo em camadas também, né, aprende, aí depois vê onde ainda não aprendeu direito, é outro lugar que ainda não aprendeu, né. É. No começo da minha caminhada, eu me achava especial porque eu tinha alguma informação sobre espiritualidade. Me achava um alecrim dourado, sabe, sem falhas e sem nada. Aí depois os mentores só foram descendo o cacete em mim, aí eu fui aprendendo, entendendo, mentalizando e sabendo quem realmente eu era, porque quando a gente entra na espiritualidade, a gente cria uma outra máscara de perfeição, de se achar melhor que o outro, ou de querer ser zen o tempo todo, falar calmo, tranquilo e não sei o quê, e vai criando camadas, e em vez de tirar as camadas, você vai colocando mais e mais camadas, sabe. Então esse processo de descascar cada camada é muito doloroso, e eu bem pra isso. Estava É, participando de um podcast lá no Trip Zen, aí o cara antes de começar: "Ale, em um parágrafo, como é que eu posso te apresentar?" Eu falei: "Cara, passei minha vida toda pra não me definir mais em um parágrafo, que até é difícil trazer em um parágrafo. Traz como professor mesmo, que é uma palavrinha ali, que ainda tenho que tirar", entendeu. É importante a gente precisa tirar, a gente não pode mais colocar. perfeito, perfeito. Eu ainda pedi também, né, me É, fala aí uma linha, de como é que uma eu te linha. apresento, Uma né? mandei 2 coisas ali. Ainda tenho que tirar essas 2 coisas, porque nem isso eu sou. Perfeito. Até a ler, né, a ler, assim, é só para ajudar a gente, né, mas, né, quem eu sou? Hum, é. Você tem a sensação de que você tá vindo aqui há muito tempo? Tô há muito, muito, muito tempo. E você acredita que no meu início do despertar, quando o ego espiritual ele tenta tomar conta, você acredita que eu achava que era a minha primeira encarnação aqui nessa terra? Olha só que interessante. Interessante, né, devia estar muito doido da minha cabeça. E eu acreditava fielmente nisso, que era a minha primeira encarnação, que eu nunca tinha vindo por aqui, que eu era um ser super iluminado e tudo mais, que vinha ajudar e resgatar. Aí depois fui acessando lá o passado e fui vendo que eu tô aqui, meu Deus, acho que desde o tempo de Atlântida tô por aqui, Você tem né, memórias? bastante, bastante, É. Tem alguma, assim, que você sente que você pode compartilhar aqui, que é ok de compartilhar? sinto. A maioria das minhas vidas foram na Índia, né, Hum. então eu sempre me isolei muito. Dentro de cavernas, dentro de mosteiros e tudo mais. Acho que por isso que nessa vida eu tô mais pra fora, de falar, de porque antigamente eu tinha um conhecimento, mas eu não queria passar, eu queria me isolar. Então, totalmente diferente do que eu fazia antigamente. E eu acho que eu sou mais espiritualizado do que aquela vida como monge. Porque Uhum. hoje eu consigo viver a espiritualidade na 3D e não viver ela somente dentro de uma caverna. Que é muito fácil você viver a espiritualidade dentro de uma caverna, é muito fácil você viver a espiritualidade dentro do seu quarto, mas pegar esse conhecimento e colocar no seu dia a dia, em interações sociais, na faculdade, na rua, é muito difícil. E é ali que você prova, de fato, que aquele conhecimento que você está pegando, se ele está fazendo efeito ou não na sua vida, entendeu? Então, tive muitos desafios de me isolar achando que estava fazendo o correto, que era isso Aham. mesmo. E hoje eu percebo que a espiritualidade eu tô vivendo agora mesmo, sabe, de integração da espiritualidade com a terceira dimensão, o material e o espiritual, porque não é algo separado, é algo junto. Porque se a gente for parar para pensar, esse nosso corpo, ou as coisas materiais, elas são só um conglomerado de energia. São só a energia em uma outra frequência mais sólida. Mas no final tudo ainda é energia, tudo ainda é espiritualidade. Então a vida, ela não se separa, ela é uma Sim, coisa só, entendeu? sim. Não tem separação o espiritual e o material, né? De forma alguma. Mas a melhor vida minha foi como cantor mesmo, viu? Eu arrasava no palco. Hoje eu não sei cantar nada, Hum. nada, absolutamente nada. Se eu soubesse, eu ia dar uma palhinha aqui pra vocês. Mas Opa.
Já pensou? Tem que resgatar esse capital de novo. Aí ele trouxe só metade, É, fala: "Não, baixa aqui então, faz aqui um tudo, todo da show pra hoje, gente", de não é? composição. Mas a mais legal foi como cantor mesmo, lá na Argentina. Que massa. Você sente que essa é uma vida passada ou uma vida paralela? Ou você não faz essa distinção? É, a gente utiliza a vida passada só pra demarcar as coisas, sabe, pra ficar mais entendido. Mas se a gente parar pra pensar, tudo tá acontecendo no eterno agora. Então pra aquela vida que eu acessei, eu posso ser uma vida futura, uma vida paralela ou uma vida passada, sabe. Então, é como se fosse um túnel, assim. Não é assim linear, é na verdade um túnel, e as vidas elas vão acontecendo no eterno agora, tudo ao mesmo tempo. Então não tem como a gente definir muito bem. Eu posso ser uma vida passada agora. Aí tem outra coisa que eu amo, que é as vidas paralelas, né. Vida paralela é o que a gente acaba que ramificando dessa vida atual da gente. Então vamos dizer, amanhã eu sou pedido em casamento. Se eu falar sim, cria-se uma ramificação, um outro mundo, com eu dizendo sim. Se eu falar não, cria-se outra ramificação, com eu dizendo não. Então os mundos eles vão sendo criados de acordo com as tomadas de decisão que eu vou tendo nessa vida. E uma coisa que eu gosto de pensar é: será se eu sou a vida original que está aqui do alê, que cria as ramificações, ou se eu sou só uma ramificação que foi criada tipo ontem? Uhum. Como saber? Você tem noção? Você está perguntando, se eu estou entendendo o que você está colocando será que eu sou a linha original ou eu sou a ramificação da linha original? Porque a ramificação, ela foi criada há pouco tempo e ela tem a lembrança de tudo, né, daquela vida original, vem carregado com ela a partir daquele momento. Será se a gente é a ramificação ou a vida da linha original ali? E qual que você acha que seria a diferença? Como saber? Esse que é a grande questão do universo. A gente só tem que Aham, viver. é. Não é? Essa existência com todas essas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo, né. Você já teve a experiência a sensação de saltar de linha temporal, de vida paralela? A todo momento, na verdade. Porque eu acho que como a gente cria a nossa realidade, a nossa frequência, a gente acaba que conseguindo colapsar, Hum? entendeu? A realidade que a gente quer viver. Então, se hoje eu acordo mal, ruim, eu acabo que entrando, colapsando uma outra realidade e vou direto para aquela frequência, para aquela outra vida. Mas se por acaso eu acordo bem, próspero, tranquilo, acaba que subindo para uma outra. Então, a todo tempo a gente está entrando e saindo de frequências. A gente pode sentir pelo zumbido no ouvido, quando ela muda. A gente pode sentir com se tivesse uma agulha, sabe, pinicando, assim, no seu corpo, ou quando parece que você tá com labirintite, você começa a andar e tudo começa a rodar. E também percepções, do tipo, você tá indo por um caminho, você sabe que tem uma rua ali, quando chega a rua não existe mais. Ou você sabe que tem um prédio ali, quando chega não existe mais o prédio. Então você acaba aqui conseguindo ter É esses tipo a insights. sensação do efeito Mandela, né, que é aquela história, tem gente que acredita que o Mandela morreu nos anos 90 e tem gente que acredita que ele morreu nos anos 2000 e pouco, alguma coisa assim, né. Você tem é isso que você está se referindo? Exatamente, exatamente. É. Comigo acontece muito com rua. É Nossa, mesmo? certeza que tinha aquela rua ali, aí chega não tem mais aquela rua. Foi Que evaporada aquela rua, que fechada. barato, que barato. A sensação o que eu tenho, assim, é mais a sensação de déjà vu, sabe? É a sensação de: "Nossa, já vi isso aqui", aí de repente eu entro, como se desdobrasse aqui toda uma linha de tempo de: "Opa, já vivenciei isso aqui. Opa, tô no caminho, é por aqui". Sabe uma coisa que eu tive por criança? Criança, era o entendimento que existiam vários eus, como se eles estivessem vivendo ali na mesma linha temporal ou diferentes situações. Então quando acontecia um déjà vu, é como se um eu meu do futuro estivesse falando comigo, entendeu? E aconteceu bastante. Eu tinha, na infância, um sonho
onde eu entrava em um espaço, como se fosse um prédio. E esse prédio tinha várias portas nele, nas paredes, com várias escadas. Então, quando eu entrava numa porta, entrava numa outra escada, saía de um outro lugar, sabe? Tipo, vários Uhum. pontos temporais em várias portas. Entrava aqui e saía do outro lado. Sim. E nesse espaço, eu lembro que eu chegava no chão e olhava para todas essas portas, e lá de cima eu via um leão me olhando. E aquele leão, ele saía de lá e começava a me caçar, queria me pegar. Aí eu acordava angustiado, acordava ali com medo. Me acompanhou por muito tempo esse sonho. Muito, 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 muito tempo desse leão tentando me pegar. Muito tempo depois, já por volta de uns 35 anos, já tinha esquecido completamente esse sonho. Fui fazer uma terapia, aí eu fechei os olhos, entrei em meditação, e do nada eu me vejo como um leão num espaço cheio de portas, escada, e eu como aquele leão olho lá para baixo e vejo um garotinho. Aí eu olho aquele garotinho, e nesse tratamento que eu estava fazendo, era a cura da criança interior. Aham. E eu estava lá em cima, olhando aquele garotinho que estava sofrendo, e eu precisava salvar ele, pegar ele, né, para poder acolher. Eu saía correndo, louco, naquele tratamento, sendo o leão, para pegar ele até a hora que eu peguei e acolhi ele. Aí quando eu voltei, eu lembrei do sonho que eu tinha. Então olha como tudo está acontecendo no mesmo instante. Então, um outro eu meu estava sendo a criança e ele vai chegar àquele ponto que ele vai ser o leão. Então é como se a gente tivesse várias existências acontecendo, tanto no presente, como no passado, como no futuro, que vão se Ao ajudar mesmo tempo. ao Aham. mesmo tempo que vão se ajudando também. Tanto que eu acredito que 80% dos nossos mentores é a gente mesmo, entendeu? É a gente em um outro estado, talvez em uma linha futura, uma linha paralela que consegue acesso, que vão nos dando informações ali. Então eu acredito fielmente nisso. Sim, sim, Eu já vivi isso, sabe? sim, sim, eu entendo Loucura, né? perfeitamente. Tá muito o que eu acho muito legal de ter esse papo, Lê, é a sensação, assim, quando especialmente para quem estiver assistindo, né, é como se isso desse uma elastificada na nossa mente para a gente poder sair dessa linearidade mental, né, do tempo linear, para a gente voltar começar a ter mais essa percepção da multidimensionalidade, né. Eh, como que você percebe isso? Como que você percebe as dimensões? Você percebe, assim, 4D, 5D, 6D, outras Através dimensões? do Como que é sentimento, né? Porque se a gente for hum, para pensar os sentimentos, raiva, medo, culpa, tudo tem uma vibração. Então, quando a gente está com a vibração lá embaixo, parece que tudo cai, a dimensão, ela de fato, ela fica mais densa. Mas quando a gente sobe, parece que os passarinhos cantam e tudo fica mais claro. Para ficar mais claro para o pessoal entender, mas tem como a gente estar no mesmo lugar e viver várias dimensões ao mesmo tempo. Dar um exemplo para vocês. No filme Nosso Lar, já no finalzinho, quando o André Luiz vai visitar a esposa, ele, naquele momento, ele olha, ele tá bem, tá tranquilo, passou pelo tratamento e tal, então ele tá neutro. Ele chega lá e olha a esposa com outro cara, ele se revolta. E do nada, parece que ele se desmaterializa e entra no umbral. Mas ele tá na mesma situação. Mas o que mudou dentro dele acabou que levando ele pro umbral. Aí depois ele vai numa praia, se acalma, fica tranquilo e começa a subir, e ele passa para outra faixa de vibração. Porque os nossos sentimentos, eles são frequências. A gente diz amor, a gente fala iluminação, a gente dá nome à frequência, entendeu? Então, quando a gente está em uma frequência, a gente acaba que subindo de fato a dimensão, e quando a gente está aí, a gente acaba descendo. E esse filme, nessa hora, mostra claramente isso. O André Luiz ali, e do nada, ele baixou a frequência, se transformou num umbral. Era o mesmo espaço, o mesmo tempo, o mesmo local. Só que quando você está naquele local com uma frequência boa, era a casa dele. Uma frequência ruim, já vira um local lá do umbral, entendeu? uhum, uhum.
É, eu me lembro dessa cena. Então, assim, quando a gente se a gente quer criar a nossa linha temporal de uma forma consciente, intencional, o que que você aconselha? O que que a gente precisa fazer? Visualização. Hum, Visualização é a melhor coisa para você trazer a cocriação. Porque eu gosto muito da ideia de Platão do mundo das ideias. Ele fala que tudo existe no mundo das ideias e a gente está aqui para trazer isso à tona. Eu gosto de trazer um exemplo de uma costureira. A costureira, ela vai fazer um vestido. Ela pensa no vestido e aqui ela começa a construir o vestido assim como ela pensou. Então aquele vestido já existia no mundo das ideias e ela começa a materializar aqui, né. Então, tudo que chega para você, "Ah, é porque eu queria ser tal coisa ou fazer tal coisa", na verdade não nasceu do nada, é porque já existe no mundo das ideias e você está captando essa informação para você. E quando você utiliza da visualização, é como se você estivesse costurando para trazer para a materialidade. Isso, entendeu? Junto com a ação também. Então você visualiza e coloca a ação que aquele vestido ele vai se transformar. Por que que a gente está aqui nessa terra? Porque se a gente parar para pensar, Deus, o universo, ele tem uma ideia de como é que a gente deveria ser. Do que a gente é, benevolente, altruísta, iluminados e tudo mais. Mas esse nosso eu, ele está aqui no mundo das ideias. A gente está aqui nessa terra para poder materializar, para chegar até ele. Então, hum, o que era para a gente ser já está construído no mundo das ideias e a gente vai chegar até lá. E a gente está aqui para fazer essa materialização. Assim como o arquiteto, ele pensa naquele projeto, desenha ele na cabeça e depois começa a construir de tijolo por tijolo. Então tudo existe no mundo das ideias e está aqui para ser materializado. Então a melhor forma de cocriação é a visualização e também de você tem uma coisa interessante também, porque não é só a visualização, que o pessoal fala: mas eu queria". Bora levar para o lado material, tá, que fica mais fácil para o pessoal bora entender. lá. Uhum. Eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter um carro, eu queria ter um apartamento, queria ter uma vida muito boa. Aí o que eu pergunto para a pessoa é: fecha os olhos, visualiza isso. Como você se sentiria tendo tudo isso? A pessoa tem um sentimento de aceitação, de alegria, de completude. Pois é, comece a viver isso agora. Esse sentimento que você está tendo nessa visualização que você está gerando, porque não é o cenário que chega até você, é você que vai até aquele cenário ideal, porque com a energia que você tem hoje, você não consegue chegar até aquele cenário que você está visualizando. Então é tudo por frequência, uma frequência vai puxando a outra. Então para você viver aquilo, você precisa começar a viver aqueles sentimentos aqui. É por isso que aquele pessoal daquele movimento O Segredo, eles falavam assim: "Haja como se já tivesse". Aí o pessoal, eles não entendiam e usava, tipo, formas errôneas para fazer esse como se tivesse, Aham. né. E na Sim. verdade era o sentimento. Agir, como é que você vai agir lá? Vou agir com gratidão, vou agir com amor, entendeu. Porque, cara, não é sobre as coisas materiais, porque se você é uma pessoa que está com a frequência lá em cima, sente gratidão, sente essa iluminação, você consegue alcançar esse cenário. Mas não pelas coisas que você adquiriu, mas é por você mesmo. Porque se vir um tornado e levar aquelas coisas, você vai continuar sendo essa pessoa. A sua energia ela vai independer de coisas materiais. Agora, se você é uma pessoa que a tua felicidade está atrelada à sua casa, à tua saúde, à tua família, alguma hora uma dessas coisas pode acabar. A sua saúde não é Uhum. pra sempre, a sua casa não vai ser para sempre, a sua família não vai ser para sempre. E você atrelar a sua felicidade, o seu bem-estar, o teu equilíbrio às coisas que você não tem controle, é você arriscar tudo. Ou ser muito burro também. Aham. Você tem A alguma prática que você faz? visualização. E É. hoje também eu não Você faço faz muito isso intencionalmente? Você senta pra visualizar, pra como meditar ou não? correndo mesmo, sabe. César, eu acho que quando a gente chega a um nível de entendimento que não tem mais por que parar e fazer. Uma coisa que eu ensino para os meus alunos é o ancoramento.
que é o ato de você chamar todo mundo, os guias espirituais, para você estar ancorado, né, protegido e tudo mais. Mas quando você alcança um entendimento, você não precisa mais parar para fazer isso, parece que o seu campo já faz isso, entendeu? Antes de entrar em um atendimento, eu não preciso mais fazer todo o ritual que eu fazia antes, porque hoje, em um único pensamento, eu já consigo ativar tudo. Então, o único Perfeito. pensamento eu já consigo cocriar tudo, eu já consigo trazer tudo. Mas isso é com muito autoconhecimento e muita lapada na cabeça também para você chegar. Claro. Maravilha. Olha, agora deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. O que que você sente, assim, desse nosso momento atual? Do planeta, dessas energias? Eu, por exemplo, tive uma sensação que semana passada foi uma semana, assim, bem atribulada, eu vi muitos médiums também trazendo essas informações, né, até da ressonância Schumann, que tá, né, dando alguns recordes aí. Que você sente, assim? Você sente que a gente está num, enfim, algum momento de virada, alguma coisa A gente assim? está num momento de virada e vai piorar. Vai piorar muito, 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 muito ainda. A gente não tá nem no começo da piora, vai piorar e entrar no caos, porque para melhorar a gente precisa entrar nesse caos. E o que que é esse caos? É toda a poeira, toda a sujeira vindo à tona. Então tudo isso que acontece hoje, que a gente tem informação, acontecia antes, mas por debaixo do pano. Então hoje a gente liga a televisão e vê os escândalos, vê tudo acontecendo, vê as pessoas brigando. Tudo isso acontecia de uma coisa muito velada. E hoje está vindo à tona para poder a poeira ser limpa, sair dos cantinhos que estavam, né, para poder ser limpo. Então não é você desacreditar que a mudança está vindo, desacreditar de uma nova era, porque você está vendo que está piorando. Na verdade, você está vendo e graças a Deus você está vendo porque está sendo limpo, entendeu? Então vai piorar muito, já está pior, só vai ser mais visível agora para todo mundo, mas está ocorrendo uma mudança. E também tem uma coisa, a gente fala muito de quinta dimensão, né? Ah, porque ela vai passar para quinta dimensão, quinta dimensão, quinta dimensão, mas o pessoal não entende que quinta dimensão, na verdade, é um tópico gigante. Por exemplo, a gente tem um umbral, que é quarta dimensão. E dentro do umbral a gente tem o quê? Umbral médio, umbral grosso, temos as colônias espirituais que estão dentro do umbral também. Então, dentro do umbral a gente tem várias camadas que começam aqui embaixo, bem grosso mesmo, e vai subindo até aqui em cima. Quinta dimensão é a mesma coisa. O pessoal fala, quando a gente entrar na quinta dimensão, vai ter nave passando, vai ter a cura de todas as doenças e vai ter tecnologia, mas a gente precisa entender que a quinta dimensão não é um estado, assim, utópico. Ela é, na verdade, uma faixa, e tem várias faixas, como se fosse quinta dimensão 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, igual tem na quarta dimensão. A gente está entrando Uhum. na primeira faixa da quinta dimensão. O pessoal acha e tem a ideia que já vai entrar lá em cima, não vai entrar lá em cima. Isso vai sendo gradativamente, a gente vai subindo, entendeu? Então a gente está entrando na quinta dimensão aqui. E na quinta dimensão aqui, a gente ainda tem algumas questões para resolver, entendeu? Então a gente precisa entender isso, que a quinta dimensão não é um local fixo ali. Na verdade, vários locais que estão aqui dentro. Uma pessoa acaba que se perdendo nisso e nem explica também. Aí o pessoal fica naquela ansiedade de chegar na quinta dimensão, que é o topo. Aí vai demorar Sim. ainda, a gente vai estar nem vivo para isso. Nessa vida aqui, não, espera aí, ainda no assunto, né, do momento que o planeta tá, né, nesse atual aqui, você sente que tem ataques a luzes estelares, tem, enfim, tem desafios aí para eles? Que você sente, que você orienta? Tem ataque, e sempre vai ter ataque, até no pessoal lá em cima eles sempre são atacados também, por algumas raças, mas aqui embaixo, onde a gente está inserido, a gente precisa entender que todo ataque que acontece aqui embaixo, ele é alimentado por algo que existe no seu coração. Então, se eu Uhum. tenho medo de tal coisa, eles vão utilizar para me atacar.
entendeu? Então o ataque ele nunca vai ser do nada ou por nada. Eles se alimentam de alguma coisa que já está no seu coração. Então a pessoa ela tem que ter consciência de todos os monstrinhos que ela carrega dentro dela, porque esses monstrinhos vão ser usados contra ela. E quanto mais ela curar esses monstrinhos dentro dela, ela vai acabar que sofrendo menos ataque. Porque todo ataque acontece de um processo que existe no teu interior. Por exemplo, os incubos e sucubos, que são os demônios, né, sexuais e tudo mais. Eles acabam que utilizando de formas de pessoas que você acha bonito ou atraente para te envolver ali em uma projeção astral, em um sono e tudo mais. Mas ele está usando o quê? Algo que já existe dentro de você. Uhum, Entende? Nunca utilizam do nada. Vão sempre utilizar algo que está dentro de você. Então, se você está sofrendo ataque, é porque dentro de você tem algo que alimenta eles. O que que você precisa fazer? Espantar eles, mas também curar o que tem aqui, porque senão você vai espantar, vai voltar, vai espantar, vai voltar. Eu vou falar: "Lê, mas eu faço tanta limpeza, eu faço apometria, eu proteção. faço proteção", Uhum, e eles sempre voltam, sempre voltam, sempre voltam. A pessoa não estanca o que está uhum, jorrando do coração dela, mas vão voltar, claro. Então quando a gente faz uma limpeza dessa, é para a pessoa ter tempo de se reequilibrar, se harmonizar, estancar o que está dentro dela, para que não seja servido de alimento, para que eles não possam usar contra você novamente, entendeu? Tanto que eu tinha muito problema com ansiedade antigamente, assim, de entrar em ataque de pânico, né. E o que que eu uhum, fazia? Pegava o meu celular, baixava um jogo para poder me distrair. Ou assistir uhum. algum filme engraçado para poder me distrair. No momento que eu aprendi que a ansiedade, ou qualquer tristeza, melancolia que chegava para mim, era um portal de entrada para mim mesmo, para me ver o que estava acontecendo, eu comecei a fechar os olhos e a interiorizar. Então se tinha um medo, eu fechava o olho e perguntava: "De onde que tá vindo esse medo?". Eu: "Ah, tá bem aqui, então deixa eu racionalizar isso aqui, deixa eu transmutar essa energia, entender de onde que ela veio. Ah, ela veio da infância, ela veio de uma vida passada, ela veio de tal lugar", ia lá e ia curar. Sentia uma ansiedade fortíssima, fechava o olho e em vez de fugir da sensação, eu entrava dentro da sensação, completo, entregue, sabe. E ia ver onde que ia dar aquilo. E curava, e acabava que não entrando mais naquele processo. Claro que a gente tem questões biológicas. Quando eu falo ansiedade pra vocês, gente, é só os sintomas que eu sentia de ansiedade, porque eu sei que existe sim doença, ansiedade e tudo mais. Quando eu falei que eu curei a Sim. ansiedade, na verdade os sintomas, não era a ansiedade biológica que alguns sentem, tá bom? Tá. Perfeito. Quer dizer, às vezes a gente passa, assim, vidas, né, com uma coisa ali que a gente foge de não encarar, né. Então eu tô ouvindo você, assim, É, nesse sentido, né. Tem uma coisa ali, ela vai ficar martelando, volta até na história da missão, né, no começo da conversa, né, a missão, aquilo lá que você precisa tem que trabalhar agradecer em o rotina. obsessor que tá ali te apontando onde é que tá o problema. Eu não mandava expulsar não, fazia era agradecer e dar um presente pra ele, dar um abraço, falo: "Cara, amigo, obrigado, porque eu não estava vendo isso aqui". Porque se ele tá mexendo ali é porque tem alguma coisa, entendeu? Você tem que agradecer o seu obsessor, gente, para de ficar expulsando ele. Excelente, muito bom. Ó, a vida não fica mais fácil, César, quando a gente olha com esse olhar, não fica mais leve. É isso, né, a história do transformar o karma em dharma, né. Você entendeu, né? Ai, muito bom, muito Exatamente, bom. cara. Ai. E Ale, agora conta assim, o que que você está cozinhando nesse momento agora na sua jornada? O que que você está, enfim, oferecendo para o mundo? O que as pessoas que querem trabalhar contigo, o que que elas podem receber contigo? Qual é o Então, presente que você está trazendo agora pro mundo? você fala de formações? Pode ser formações, serviços. Legal. Eu vou liberar uma turma dia 5 de outubro de registros acásticos, o VAN, indo pra Olá. 13ª turma. Mais de 3.500 alunos já formados e lendo o registro acástico, para resgatar esses fractais, sabe, para ir lá atrás e resgatar tudo que tem. Eu falo que o voo na verdade não é nenhuma formação, é uma experiência que você passa para conquistar o teu a tua liberdade espiritual,
para você começar a ver a vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, e a espiritualidade também, e principalmente ganhar confiança. Então Vão é para você ganhar confiança, para você utilizar a mediunidade que você tem, todo mundo tem, entendeu. E também trabalho com hipnoterapia e leitura de Uhum, registro akáshico. Mas se o pessoal quiser me encontrar uhum. é só @ale.luzterapias, que tem um vasto conhecimento de conteúdo lá também para eles entrarem. Sim, Dá pra passar o vai dia estar aqui todinho na lá vendo descrição os do posts. vídeo. Maravilhoso, maravilhoso. Tem alguma coisa que você queira contar, alguma mensagem que você queira deixar aqui, uma coisa que te vem aí? Quero, cara, eh, primeiro que eu gostei muito, César, porque eu acho que é pela primeira vez em um podcast, eu trago tanta coisa que eu ainda não tinha falado pra ninguém, sabe. Então gratidão, você tem uma energia incrível de abertura, assim. Não falta só um chazinho aqui conversando contigo e tu tipo, eu me senti numa fazenda ali, comendo biscoito, botando. Oh, que E bom. é, e eu quero deixar pra eles é que a espiritualidade é simples. Se em algum Tá. momento Uhum. eles entraram numa espiritualidade, ficou complexa, complicada, muito estruturada, com muitas regras e muitas ordens, é porque já não é espiritualidade, então quanto mais leve, mais livre, e quanto mais eles, dentro da espiritualidade, eles podem ser, mais espiritual é. É essa a mensagem, que é livre, é leve. Se você tá no caminho que tá tortuoso, que tá penoso, não é espiritualidade, é outra coisa que a gente não sabe o que é. Uh, que sensação boa de libertação de você falar isso. Que mensagem maravilhosa ali. Ai, muita alegria, viu? Foi um prazer enorme ter você aqui, uma honra mesmo, te desejar, assim, todas as bênçãos, viu? Para todo mundo que está assistindo a gente. Gratidão de verdade, que eles tenham uma vida mais abençoada ainda, descobrindo que eles são de verdade. Isso aí, maravilha. Muito obrigado, obrigadão Ale, obrigadão quem assistiu a gente aqui e até uma próxima. Abraço.